O incendiário do sistema. Acorda, gente. Gente, acorda. Esse negócio de mensageiro falando coisas que absurdas que faz descaminhar o povo do autismo, tem que parar para rever essa situação. Eu cheguei em casa no instante e aí passei na casa do irmão e quando cheguei lá encontrei ele em atos obscenos com uma adolescente, mais ou menos de 12, 13 anos por aí. E aí fui, conversei com ele, questionei com ele, disse: ô irmão, nós servimos a Yahweh, sabe que isso não é correto. A gente sabe que isso aí é ruim, é muito ruim. Por que o irmão está fazendo isso? Aí ele disse: ô irmão, se eu andar, fazer tudo certinho e não guardar o sétimo tempo, eu não vou estar impune, ou seja, eu não vou estar passível de punição. Então, para que andar correto? Se por causa de uma besteira eu vou me ferrar para me dar de mal. Quer dizer, eu falei algumas palavras para ele, procurei as palavras corretas para explicar a ele, mas é aquela coisa. São certos tipos de ensinamentos que os mensageiros estão passando sem explicar a situação direito para a população. A população ela está dividida porque as religiões ensinam uma coisa e o povo do autismo ensina outra. As religiões querem provar que estão falando a verdade, o povo do autismo também. Só que aí tem coisas que as religiões ensinam que o povo do autismo ensina igual. Ensina quase parecido, ou seja, o povo de Deus ensina algo e o povo do autismo ensina algo parecido. Aí aquele povo que é de Deus e está querendo vir para o autismo, acha que o autismo é a mesma coisa do Deus e vai ficar com Deus, pô. Entendendo? Porque eu acho assim, como ele disse, eu trabalho de segunda a sábado, se vacilar de domingo a domingo. Mas aí vem um cara dizendo que quem não guardar o sábado vai para a escuridão. Não vai entrar no reino. Então eu vou ficar fazendo o que é correto? Se eu estou procurando andar de forma correta, de maneira correta, andar direitinho, sabendo que eu estou fazendo meu trabalho em vão. Ele aí mostrou até uma mensagem lá nas cartas de Paulo, para que ele não tenha corrido em vão e trabalhado em vão. Quer dizer, são esses ensinamentos aí. Então é assim, é como eu sempre digo, às vezes a galera pode até me achar chato, poxa, Paulinho Gato Hebreu tá entrando nesse mesmo assunto, mas não é não. É porque aqui na minha região o que está mais acontecendo é isto. Pessoas caindo por causa de certos tipos de ensinamentos que estão ensinando aqui. Tá entendendo? É como eu sempre digo, eu creio, você trabalha em uma empresa. Você trabalha em uma empresa. O dono da empresa, ele lhe dá uma opção. O dono da empresa, ele lhe dá uma opção. Aqui mesmo as empresas de ônibus são assim, tem uma regra das empresas de ônibus. Olha só, a regra das empresas de ônibus como é. Você entra na empresa de ônibus, dependendo da sua experiência, você vai primeiro para o micro-ônibus ou para a manobra, para depois ir para o convencional, que é um ônibus com mais de 9 metros. E uma das regras também, além dessa, é que você vai começar a trabalhar no período do segundo turno, ou seja, de meio-dia para a tarde. Porque trabalhar de manhã, de motorista de ônibus, é muito melhor que trabalhar à tarde. Então quem entra nas empresas novas tem que pegar o barrote, tem que pegar a situação mais complicada, e com a situação mais complicada é trabalhar de tarde. Porque você vai largar tarde da noite, vai, tá entendendo? Se for resolver uma situação, tem que resolver correndo, porque vai bater o horário, você vai começar a ficar desesperado. Quem trabalha de manhã, acorda cedo, pega o apanho, pega seu carro, chega na garagem, tira seu ônibus, faz seu trabalho, larga e aí vai fazer o que quiser, ou vai à praia, ou vai à academia, ou vai resolver problema, vai pro médico, já tá livre. Mas quem trabalha de tarde tem que fazer tudo de manhã regrado, porque se der horário e não cumprir, toma punição. Mas, onde eu quero chegar?
Se você for novato na empresa e constar que você faz faculdade, a empresa automaticamente lhe coloca no primeiro turno, mesmo sendo novato, mesmo contra a vontade daqueles, ou mesmo segundo a frustração e a irritação daqueles que já são veteranos, que já estão para passar para o primeiro turno, e por causa disso não vai passar para o primeiro turno ainda, porque a prioridade é de quem faz faculdade. Então será que os seres humanos que são maus, como está escrito lá na Bíblia portuguesa, os homens são maus, sabem dar boa dádiva para os filhos, e o pai? Será que o pai, ele vai botar uma regra assim, ó, tem que ser assim e acabou, e você que se vire, você que se lasca, você que se desgraça, você que dê seus pulos, você que... Eu não acredito nessa regra do Altíssimo, não. Quem faz isso é o Deus da igreja, quem faz isso é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é que faz essas coisas. Ele que coloca a regra, é você que se vire. Você vê que o próprio Deus da Bíblia, tá entendendo? Ele mostra que ele dá condições para o ser humano cumprir uma regra. Eu não vou nem dizer que foi Yahweh ali. Eu não vou nem dizer que foi Yahweh. Vamos dizer que é o Deus da Bíblia. Vamos botar a Bíblia. Se foi Yahweh, depois ele vai esclarecer para mim ou para você. Quando o povo saiu da terra do Egito, lá na Bíblia está escrito assim, ó, que Deus falou assim, ó, eu vou mandar pão para a galera se alimentar, porque aqui não tem comida. O povo está murmurando que lá no Egito comia comidas boas, mas aqui não tem comida, no deserto não tem comida. Então eu vou mandar comida para vocês, agora com uma condição: vocês não guardem para amanhã, porque se vocês guardarem para amanhã, não vai ter problema. O povo aí comia e aí guardava para o dia seguinte. E aí o que foi que aconteceu? Começou a apodrecer e a dar bicho. Sabe por quê? Porque Deus lá na Bíblia, ele botou uma regra. Que regra foi essa? Não guarde para amanhã. Por que essa regra? Porque amanhã eu vou mandar mais comida. Se ele mandou comida hoje, ele vai mandar amanhã. Então, se você desobedece uma regra dessa, você é passível de punição, porque ele vai garantir a comida de amanhã. E como é que o Altíssimo, ele diz assim: faça isso sabendo que você não tem condição de fazer? Se ele der uma condição, se ele lhe dá uma condição de você fazer. Como é que ele diz: use cabelo comprido, use barba, se ele não dá condições a você de vocês fazer isso? Coma a sua fruta, não coma nada que vá para o fogo e tal, se ele não dá condições de você fazer isso. Guarde o sábado, porque senão vai ser punido, senão vai passar miséria na terra e não vai entrar no reino. Se ele não deu condições para isso. Você tem condições de guardar o sábado? Você tem condições de andar de calça 24 horas? Você tem condições de só vestir roupa lisa? Você tem condições onde você trabalha, onde você mora, no meio da sua família, no meio da sociedade que você vive, você pode estar de cabelo comprido e barba comprida? Você tem condições de comer fruta? Onde você mora, você tem condições de plantar? Porque aqui não tem condições de plantar não, ó. Ó, aqui a gente tenta plantar aqui nos vasos aqui, ó. Às vezes dá, às vezes não dá. Eu plantei um pé Eu plantei um pé de melão aqui, só deu um melão forçado. Mesmo assim já morreu o pé. Então você tem uma fazenda, você tem um hectare, como alguém chama aí, alqueire de terra para você plantar coco, laranja, limão, banana, mamão, goiaba, maracujá, para você só comer fruta, para você virar um vegetariano e só comer fruta. Você tem? Ou você tem no mínimo uma empresa ou um emprego que lhe dá condições de você comprar frutas caras na Ceasa ou nos centros de abastecimentos. Você tem? Então que Altíssimo é esse? Então que Yahweh é esse que estão pregando? Será que procede isso? Quer dizer que Yahweh simplesmente diz assim: ó, você vai ter que fazer desse jeito, se não fizer já sabe, né? Ele não vai lhe dar condições. Imagine se todo ser humano da terra para de trabalhar no sábado. Imagine. Como é que fica esse Brasil aqui? Como é que fica essa cidade aqui? Tá entendendo? Vamos analisar
o que estão ensinando e os que ensinam, vamos explicar. Eu creio que o autismo, ele dá a explicação direitinha e alguém não está passando da maneira que o autismo está ensinando. Se o autismo quer que guarde o sábado, quer que use barba, quer que coma fruta, quer que use roupa assim, assada, cozida e torrada, ele vai dar a condição do ser humano agir desse jeito, pelo menos o povo do autismo. As pessoas que agora estão passando pro lado do autismo, agora ele vai dar condições para poder agir dessa forma. Aí se ele der condições de as pessoas continuar trabalhando no sábado, raspando o cabelo, raspando a barba, usando roupa curta, com desenhos, comendo carne, seja papuçando de carne, com condições de fazer o contrário, aí sim, aí é passivo de punição de não entrar no reino. Mas eu conheço pessoas assim aqui, ó, que tá preferindo voltar para as religiões que continuar com o Yahoo. Sabe por quê? Porque estão ouvindo essas pessoas dizer que se não for assim, não vai pro reino. E as pessoas estão olhando pro lado, estão olhando pro outro, não tá vendo condições. Não tá vendo como resolver aquilo ali. Tá entendendo? Tem pessoas que dizem assim, não, eu tenho condições de guardar o sábado, mas tirar a barba não tenho. Não, eu tenho condições de tirar a barba, mas guardar o sábado não tenho. Não, eu tenho condições de vestir calça o dia todo, mas usar roupa lisa não tenho. Não, eu tenho condições de usar roupa limpa o dia todo, mas comer só fruta não tem condições. Quer dizer, não há condições. Isso tudo são regras materiais, regras do corpo, regras terrenas, que exigem condições financeiras, psicológicas, entendendo? Profissional, entendendo? Conjugal, tudo isso aí. Eu conheço o irmão mesmo que ele raspou a barba agora porque estava tendo um levante e a família dele estava quase matando ele, sufocado. Ele raspou a barba, ele estava com a barba grandona. Mas ele disse, eu tive que raspar porque a galera está querendo me matar aqui dentro de casa. Então tudo isso, ó, tem que afastar as pessoas, e a tem que afastar as pessoas que se levantam, e a tem que abrir porta de emprego, e a tem que dar emprego, e a tem que dar casa, dar terreno. Você entendeu? Tem que fazer coisas desse tipo para o seu povo, para que o povo venha ter condições de obedecer essas regras, se é que é da vontade dele. Se é que o que estão ensinando é verdade. Tá entendendo? Agora, se as pessoas aí fizerem o errado, depois dele dessas condições todas, aí tem que se ferrar mesmo. Aí, como diz o outro, tem que se lascar mesmo. Porque o Criador me deu uma empresa, me deu um terreno. Eu continuo comendo carne, um terreno cheio de fruta, cheio de árvore frutífera lá, e eu comendo frango, comendo filé, comendo peixe, raspando minha cabeça. Já que eu tenho minha empresa, eu posso usar barba até o pé, que ninguém vai dizer corte porque é regra da empresa. Então, é sinal que eu tô querendo ser punido. Que assim seja. Eu tô aqui nessa tecla de novo, porque aqui tá tendo muita tribulação aqui, por causa desses tipos de ensinamento que estão dando aí, tá tendo o maior problema. E eu não quero que esse problema chegue até mim e não chegue até o povo do Altíssimo como um todo. Porque muitos aí que tem condições aí, tá tudo bem. Mas aqueles que não têm estão passando por tribulações psicológicas por causa dessas coisas. Quer dizer, então o poder do Altíssimo fique com todos e forte abraço.